Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui com a parte 2 do nosso podcast sobre as pirâmides, esse assunto tão falado aí ultimamente, com essa descoberta sobre as estruturas subterrâneas que existem na pirâmide de Gizé, no Egito. Não foi confirmado ainda, mas estamos aqui partindo do pressuposto de que pode ser verdade e nada muda se não for verdade, porque as pirâmides já são uma estrutura colossal e ninguém entende como elas foram construídas. E a gente vai desmistificar isso se for só a pontinha do iceberg delas ou se tiver mais coisa para baixo. Então vamos lá. Primeiro eu queria trazer uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que as pirâmides do Egito, e isso ninguém está dizendo nos podcasts, vocês só vão ouvir coisas aqui. Eu brinco que a nossa chamada é assim, aquilo que ninguém está te dizendo, o que ninguém disse. Eu pensei até em fazer o podcast do ninguém, mas já tem um monte de gente que fez o podcast do que o que ninguém vai te dizer, o que ninguém disse. Enfim, não deu para fazer essa brincadeira porque alguém já fez antes. Mas aqui é real. Eu vou dizer coisas, e nós estamos dizendo coisas aqui que ninguém disse para você. E é o seguinte, as pirâmides do Egito, elas são um espelhamento perfeito na Terra da constelação de Órion, a constelação onde ficam as Três Marias. As Três Marias, elas são o cinturão de Órion. Órion é chamado nas culturas antigas de o caçador. E Órion é a constelação da qual se manifesta hoje o Arcanjo Miguel, que é quem, através de Rudolf Steiner, trouxe a antroposofia para o mundo. As Três Marias, elas representam os três níveis da sofia cósmica, da sabedoria cósmica. A sabedoria na trindade divina, que é uma sabedoria que é una com o Espírito Santo, um ser cósmico uno com o Espírito Santo. A sabedoria nas esferas espirituais, nas esferas astrais e até mesmo como espelhamento, a sabedoria divina encarnada na Terra, que foi o que aconteceu com a encarnação de Maria, mãe de Jesus. O verdadeiro nome de Maria era Sofia. Maria é um título de uma iniciada. Nós estamos falando aqui de iniciações. Por que tem tanta Maria na Bíblia? Porque não é o nome verdadeiro delas. Maria é um nome que é dado para as mulheres que participavam das escolas de mistério da sua época, dos centros de mistério da sua época e que foram iniciadas no conhecimento espiritual. Então, o verdadeiro nome de Maria, mãe de Jesus, é Sofia, que quer dizer sabedoria, porque ela era a própria encarnação da sabedoria cósmica. E as pirâmides do Egito, elas espelham essa constelação de Órion para espelhar na Terra a sabedoria cósmica. Três das pirâmides representam as Três Marias, para representar na Terra essa sabedoria cósmica, que era a sabedoria espiritual que o povo egito mantinha dentro daquela civilização e no formato daquela civilização. Então, isso já é algo que quebra completamente o paradigma da visão moderna da ciência moderna. A gente consegue perfeitamente relacionar o fenômeno das pirâmides com o fenômeno espiritual, porque a imagem do caçador, a imagem da constelação de Órion, ela está em diversos contos de fadas, ela está em diversas mitologias, ela está em diversas formas, mantida como conhecimento espiritual de diferentes povos. Se tem a estrutura para baixo ou não, pouco importa. O fato é que toda essa estrutura das pirâmides marcava para o ser humano uma estrutura terrena que permitia o processo da iniciação espiritual, do qual nós falamos antes. A conexão da, das pirâmides do Egito com a constelação de Órion é uma constelação com a sabedoria cósmica vinda do nível dos arcanjos através de Micael, e é também uma conexão da sabedoria cósmica vinda à Terra através das Três Marias, das Três Sofias cósmicas, dos três níveis de sabedoria cósmica. Então, quando o iniciado saía com seu corpo etérico, com seu corpo astral e com o seu eu, do topo da pirâmide e se conectava ao mundo espiritual, através disso que era a estrutura de todas as pirâmides em conjunto no Egito, ele tinha um acesso direto a esses três níveis da sabedoria cósmica, de toda a sabedoria do universo. Por isso que as iniciações nas pirâmides eram iniciações muito, muito importantes. Então esse é o primeiro aspecto como quebra de paradigma para vocês.
E o outro aspecto que eu queria trazer para vocês é um aspecto meu pessoal. Eu queria dizer que eu já tive experiências que validam para mim esse processo de iniciação. Eu publiquei um livro em 2010, já mencionei no primeiro podcast, em outros podcasts, muito além de um conto de fadas, tudo aquilo que nossa consciência nos revela. E o episódio central que eu quis relatar nesse livro é uma experiência em que durante 72 horas eu passei por diferentes processos de iniciação espiritual, onde o mundo espiritual e o mundo material se uniram numa única realidade e eu pude testemunhar, não como no passado se testemunhava num sonho em que o corpo etérico saía junto com o corpo astral e com o eu. O que eu pude testemunhar foi que o meu corpo astral e o meu corpo etérico se expandiram tanto que eles se tornaram um com o universo, mesmo enquanto eu estava consciente. Então eu narro ali no livro como a qualquer pedido que eu fizesse aos céus, uma estrela cadente respondia. E como a cada vez que eu intensificava a minha gratidão antes de fazer um pedido e depois intensificava o pedido, pedindo para que mais e mais pessoas pudessem ter as experiências maravilhosas que eu estava tendo, mais forte era a estrela cadente que respondia aos meus pedidos. E eu vi depois uma estrela da Anunciação como a estrela de presépio, né, que está na ponta da árvore de Natal, que é a estrela da Anunciação de 5 pontas, dourada como o sol e com 2 caudas como a de um cometa. Isso apareceu no céu também. E depois eu tive uma experiência narrada no budismo tibetano, em que o núcleo da minha alma, uma bola completamente dourada, que eu chamo de uma lua cheia, amarela como o sol, no texto do Muito Além de um Conto de Fadas, ela sai do centro do meu ser, a partir do terceiro chakra, atravessa o topo da minha cabeça, no chakra de 1000 folhas de lótus que existe aqui, e sobe até a abóbada celeste, bate na abóbada celeste e depois desce e volta à Terra explodindo no horizonte. Naquele momento, a minha própria biografia se une à biografia da Terra. Eu passo a ser uma pessoa que vive as experiências de uma biografia individual totalmente sincronizadas com a experiência dos eventos espirituais que estão acontecendo como evolução para toda a humanidade. E o que eu queria trazer aqui, eu não ia entrar nesse detalhe que eu entrei, mas é tão bonito que eu fiquei à vontade de falar isso agora, e estou falando com muito amor, com muito sentimento da profundidade do meu coração e auxiliado por seres espirituais para fazer isso. Mas o que eu queria dizer é que no dia seguinte a essa experiência, que começou numa sexta-feira e foi até o domingo, numa sexta-feira no entardecer e foi até o domingo, eu tive uma experiência de me ver voando sobre a cama, o meu corpo estava flutuando sobre a cama, era o meu corpo etérico, consciente, com memória, consciente nessa realidade espiritual, e o meu corpo físico ainda estava deitado na cama, exatamente num processo de iniciação, que eu só fui entender muito tempo depois, tá, pessoal? Primeiro veio a experiência, e aí a minha vida foi muito voltada para esses temas esotéricos, para compreender algo tão bonito que tinha acontecido naquele momento. E aí eu me vejo flutuando sobre a cama, e nesse momento eu percebo que eu não estou sozinho. E eu percebi que eu ia ver um ser invisível que desde a noite anterior eu identifiquei como um ser que me acompanha durante toda a vida e que se eu olhasse para frente eu ia vê-lo. E quando eu olhei para frente eu vi a representação numa imagem linda, toda branca, com cabelos brancos, com barba branca, olhando para mim. E esse ser pergunta: "Você vem comigo?" E eu digo: "Eu vou." E nesse momento eu vi que eu não estava só flutuando na cama, eu estava como passageiro de uma carruagem. E essa carruagem dá um tranco para trás e depois sai para frente, atravessando o teto do quarto, exatamente como se atravessa o teto, a estrutura na ponta de uma pirâmide. E eu vou fazer uma incursão nos mundos espirituais com esse ser. Esse ser se apresentou sobre as nuvens, exatamente como é dito em diferentes trechos da Bíblia, e esse ser se apresentou exatamente com a forma do Adão, pintado por Rafael Sanzio num quadro chamado A Disputa. E esse Adão
que se apresenta dessa forma como Adão, esse ser, melhor dizendo, que se apresenta dessa forma como Adão, é o próprio Cristo. Isso ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 1998 e no domingo, dia 1º de março. E Rudolf Steiner, eu fui ler muitos anos depois, aprender isso muitos anos depois, ele diz que exatamente no ano de 1998, o Cristo ia estar disponível para os seres humanos, cada vez mais nessa esfera etérica ligada à Terra. O Cristo vinculou todo o seu corpo da ressurreição, todo o seu ser se uniram à evolução terrena. Ele é o grande mestre, condutor da evolução terrena, senhor do karma. Ele é o ser que hoje está transformando a Terra numa estrela como o Sol, algo que a gente tratou também num dos últimos podcasts. E nessa esfera, sobre as nuvens, essa esfera das nuvens, ela representa a esfera etérica na sua forma mais sutil, porque nuvens são água em suspensão no ar. E o nível etérico é o nível do elemento água. Então foi essa experiência que eu tive, e eu estava numa carruagem que é o meu corpo etérico. Não vou me adentrar muito sobre isso agora, nós vamos fazer uma série inteira para falar do Muito Além de um Conto de Fadas, gravar podcasts aqui tratando sobre o Muito Além de um Conto de Fadas, mas eu quero testemunhar aqui para vocês que nada disso é misticismo, todas essas são experiências reais. Trata-se de uma verdade trazida pelas ciências espirituais de diferentes povos, de diferentes épocas. Então agora vamos falar do misticismo, que aí sim é um misticismo, das explicações sobre a construção das pirâmides. O que tem se falado é que as pirâmides foram construídas por seres extraterrestres, que não é possível uma tecnologia humana ter construído uma pirâmide. Tanto eu aqui, com os estudos de antroposofia e as minhas experiências espirituais, como o maior clarividente vivo, que é o Douglas Gabriel, e o maior antropósofo vivo também, nós dois vamos afirmar por diferentes formas de aprendizado, mas que nos dão essa consciência clara e objetiva, que não traz nenhuma dúvida sobre isso, que não existe nada disso que qualquer um fala sobre seres extraterrestres, esses seres extraterrenos ou extraterrestres. Isso simplesmente não existe. Não existe ET, um Grey não é um extraterrestre, um White não é um extraterrestre, um reptiliano não é um extraterrestre. Todos esses seres que se manifestam para o ser humano, eles são simplesmente uma forma como a sombra do ser humano se apresenta para esse ser humano que viu esses seres. A nossa sombra, que é o nosso sósia, o nosso duplo maligno, que representa toda a maldade que existe na Terra e que faz com que o ser humano tenha todo o potencial para toda a maldade e todo o potencial para cometer todos os crimes que já foram cometidos pela humanidade ou por qualquer ser humano, e todos os outros que ainda serão cometidos, tudo isso é a nossa sombra que faz com que se manifeste esse mal todo, essa maldade toda. E essa mesma sombra, quando ela tem muito poder e ela já está muito fortemente ligada ao corpo físico do ser humano, tomando o lugar da alma e do espírito, esse ser humano acaba tendo uma experiência de ver essa sombra como se fosse um outro ser. Esse é um ser humano com uma visão materialista da vida. E uma pessoa com uma visão materialista da vida não é capaz de reconhecer em si mesmo todo esse potencial ao mal, toda essa deformação, toda essa manifestação de uma forma involutiva de vida. Então ele vai projetar isso e achar que esse é um ser separado dele, um ser separado dele. E aí, como ele vê esse ser se manifestando numa forma física, e esses seres na forma física não coabitam conosco aqui na Terra dentro de uma situação normal, eles vão dizer que aquilo ali é uma manifestação de um extraterrestre que naquele momento se manifestou especialmente para ele. Isso é só uma visão de uma mente materialista. Nada disso existe. Todas as manifestações que são confundidas com manifestações de seres extraterrestres são simplesmente a manifestação dessa sombra.
No passado, e as escolas ocultistas esotéricas, as escolas de mistério, sempre trataram da existência desses seres que se apresentam na forma de seres reptilianos. O que tem de novidade, que é da nossa época, são os seres que se apresentam na forma de um White ou de um Grey. Isso é um pouco mais recente, ou de outras variações desse White, desse Grey, sempre com cabeças grandes, com ossatura grande, com aparente cérebro grande. Esses seres são todos seres que são a manifestação moderna, a manifestação metamorfoseada dessa nossa sombra. O reptiliano representa o passado, e esses seres, os Whites e os Grey, eles representam a manifestação da nossa sombra como seres do presente e do futuro. O que são esses seres? Esses seres são a manifestação mais forte da nossa sombra arimânica, satânica, enquanto um reptiliano, ele é uma manifestação da nossa sombra na forma de um réptil, a antiga serpente do paraíso. É uma manifestação de uma sombra que a gente carrega fortemente, de um karma muito pesado que vem da época da Lemúria, que é a época que na Bíblia é narrada como a época do paraíso terreno, em que a serpente existia como um ser independente, astuto, inteligente, que falava com os seres humanos e que levou à queda de Adão e Eva do paraíso. Então, serpente reptiliano é passado, ligado a esse ser chamado Lúcifer, a serpente. E a gente tem essa serpente que agora se tornou o dragão. Esse dragão, ele se manifesta na forma dessa sombra, na forma de Greys e de Whites. Por que ele se manifesta assim? O que tem a ver com isso? Isso tem a ver com a nossa vida moderna e tem a ver com o que o ser humano está se formando. Esses Greys e esses Whites, eles têm forma de seres robóticos, de seres autômatos, de seres sem vida. Toda essa ossatura, essa falta de vitalidade, esse aspecto murcho, emagrecido desses seres, definhado é a palavra que eu queria utilizar. Toda essa aparência definhada desses seres tem a ver com a expressão de um corpo etérico que cada vez mais é definhado. Todos os males da humanidade hoje, eles se iniciam na doença básica da humanidade, que é um corpo etérico que ele é definhado, ele é exaurido das suas forças, ele é murcho. E esse corpo etérico, neste formato, só permite que se forme uma sombra com esse aspecto, e é isso que acontece. E essa sombra, ela é criada como? E esse é um aspecto importante, nós não temos uma só sombra. Essa sombra, como ela se manifesta no corpo etérico, e o corpo etérico é um corpo de vida, esse corpo etérico ele tem uma tendência a se multiplicar, a se tornar vários corpos etéricos. Assim como as nossas células se multiplicam, bilhões, trilhões de células em segundos, e diferentes reações químicas e tudo que acontece nas células, todo esse poder de multiplicação que a gente vê nas nossas células, nas reações químicas que ocorrem no nosso corpo, é um poder de multiplicação do corpo etérico. Esse mesmo poder de multiplicação do corpo etérico, ele se manifesta como a capacidade de uma enorme multiplicação da nossa sombra. Quando os seres espirituais negativos tomam conta do nosso corpo etérico, eles conseguem se multiplicar e criarem diferentes sombras. Qual é essa sombra que é a mais comum vista hoje em dia? É a sombra do nosso sósia, é a sombra do nosso duplo maligno ligado aos fenômenos da tecnologia. Quando a gente, ao invés de se relacionar com outro ser humano diretamente, mas a gente usa a tecnologia para se relacionar ao outro ser humano, a não ser que o nosso eu, o nosso espírito, o Espírito Santo e o Cristo em nós esteja presente fortemente para superar esse aspecto de morte e de falta de vida, de materialidade da tecnologia, cria-se entre nós e a outra pessoa um avatar espiritual, um avatar etérico, um avatar na forma de uma sombra, e as pessoas passam a se relacionar umas com as outras através desse avatar espiritual, desse avatar etérico. Isso é o Grey, isso é o White. É uma sombra que a gente cria e a gente passa a se relacionar com as outras pessoas, não através do nosso eu, do nosso espírito, pelo nosso eu e pelo nosso espírito, e para o eu e o espírito de uma outra pessoa, através
disso que é mais elevado em nós, mas a gente se relaciona com as outras pessoas através de uma sombra. São as relações mortas que a gente vive hoje em dia, as relações impessoais que a gente vive hoje em dia, as relações sem compaixão que a gente vive hoje em dia. Todas as relações que não são fraternais entre os seres humanos nas relações econômicas e sociais do mundo de hoje. Tudo isso acontece através desse ser sem vida. E esse ser sem vida é visto por muitas pessoas como um Grey. Como as pessoas não podem entender que esse ser faz parte delas porque tem uma visão materialista, essa própria visão materialista vai fazer com que elas digam que elas viram um extraterrestre. Porque efetivamente elas viram, minha gente. Efetivamente esses seres se manifestam. Eles podem ser vistos, eles podem ser tocados, é possível conversar com eles, mas são simplesmente seres enganadores que se apresentam de uma forma para as pessoas que têm a mentalidade, que vão interpretar erroneamente quem eles são e que vão dizer que eles são extraterrestres, e não vão identificá-los corretamente como essa sombra que existe na alma humana dessas pessoas. Então, essa é a realidade sobre os extraterrestres. Nós vamos gravar muitos outros episódios aqui falando sobre fenômenos de ilusões espirituais que ocorrem ligados a fenômenos de visão de naves, ideia de que alguém foi abduzido, de que foi para uma nave. Nada disso é real. São simplesmente mecanismos de ilusão que ocorrem pela inserção de informações, de imagens, de sentimentos e até de ações que são feitas por esses seres que vivem na alma humana, ou então por outros seres, e aí estamos falando de possessão espiritual, ou então que são seres mais astrais e espirituais, ou então por seres elementais, que são seres espirituais muito ligados à matéria terrena, ou até mesmo seres elementares, o que é uma outra linguagem, são aqueles seres que são criados por maus pensamentos, maus sentimentos e más ações dos seres humanos. Então, quando a gente falar de extraterrestres, a gente vai falar de tudo isso. Então, nada dessa teoria, e esse é o ponto aqui para esse podcast, de que as pirâmides foram feitas por extraterrestres, é real. O que existe, e que a gente sim tem que cogitar essas hipóteses, é que, através de fenômenos em que o ser humano, ou usando de forças do que a gente vai chamar de magia branca, que é a correta utilização das forças espirituais, das forças etéricas principalmente, vai criar seres que vão ajudá-lo na construção das pirâmides, ou, através de magia negra, também podem ser criados seres que podem se manifestar na materialidade física e podem ajudar o ser humano a construir algo tão grandioso quanto as pirâmides. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês mais próximos da nossa realidade. Quem está acostumado com questões de hipnose em shows da televisão, em shows de circo, já deve ter visto situações em que a pessoa ela entra num estado de hipnose e ela é colocada numa mesa em que as pernas ficam, numa cadeira. Uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro, perna de um lado, um pedaço do tronco e das costas no outro. E a pessoa, num estado de hipnose, ela é induzida a pensar que ela é uma tábua, que ela é um ferro reto. E aí uma pessoa pode subir em cima dela, pode pular em cima dela, uma pessoa muito mais pesada do que ela, e o corpo dela vai ficar rígido como um ferro, rígido como uma rocha, rígido como uma tábua de madeira. Não vai se mexer. Por quê? Através dessa indução hipnótica, forças, além das forças do físico, são utilizadas que dão essa rigidez para o corpo humano. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, através de processos semelhantes, eu vou chamar aqui para simplificar, semelhantes à hipnose, essas mesmas forças que permitem essa situação em que o corpo se comporta dessa forma, essas mesmas forças elas podem fazer com que um tremendo poder de força física seja manifestado no ser humano. E esse grande poder de força física manifestado no ser humano por essas práticas que atuam nos corpos superiores do ser humano é também aquilo que pode ser obtido como forma de se carregar pedras tão pesadas e outras manipulações que deveriam ser
feitas para se construir uma pirâmide. E aqui eu quero dar o meu próprio depoimento de novo. Nessas mesmas 72 horas de iniciação que eu tive em Morro de São Paulo, na Bahia, que eu narro no Muito Além de um Conto de Fadas, ao final de uma experiência maravilhosa em que a alma se expande e eu vivo uma situação de bem-aventurança divina, uma felicidade como nunca eu havia experimentado antes na vida. Ao final dela, toda essa felicidade, ela se transforma num grande sofrimento quando eu vejo cenas de dezenas e dezenas de guerras que assolaram a humanidade. E eu sinto todo o mal, eu sinto todo o sofrimento relacionado a cada uma dessas guerras. E uma das cenas que eu vejo, porque não foram cenas só de guerras, foram algumas cenas de escravidão. E eu pude ver ali, naquele momento, naquele estado de iniciação espiritual, cenas de construção das pirâmides do Egito, em que eu vejo enormes troncos de madeira desproporcionalmente grandes, tá? Eu vou falar que eram troncos de árvores como sequoias, tá? Essas sequoias, elas são utilizadas para que em cima delas se rodem pedras, que são essas pedras gigantes que foram utilizadas para a construção das pirâmides do Egito. E o que eu vejo ali são centenas e centenas de escravos sendo utilizados naquele momento para fazer essas pedras rolarem. E o que eu vejo e eu descrevo no livro é uma grande maldade do senhor dos escravos que faz com que nessa visão um dos escravos morra tomando chicotada e exigindo dele que ele usasse todas as suas forças de vida até morrer para ajudar a empurrar essas enormes pedras em cima dessas toras. Então, o que eu vi ali? E eu vi ali tanto o senhor dos escravos quanto os escravos, eles se manifestavam com uma fisicalidade semelhante à fisicalidade de alguns deuses egípcios, o que indica para mim que forças espirituais estavam sendo utilizadas para que aqueles escravos pudessem movimentar e depois construir as pirâmides com rochas tão grandes, rochas tão pesadas. Então, essa explicação espiritual sobre o que aconteceu nas pirâmides do Egito é uma explicação que tem eco com todas as diferentes tradições. Vocês já ouviram falar dos Néfilins como gigantes na Bíblia. Rudolf Steiner, da antroposofia, ele vai nos indicar que os antigos atlantes, quando os corpos humanos eram mais flexíveis, os corpos físicos eram mais flexíveis, eles tinham a capacidade de encolher os seus inimigos ou então de fazer com que os próprios corpos deles aumentassem para uma batalha. E isso também é o que pode explicar os mecanismos através de conhecimento espiritual, através de manifestação de forças espirituais, ou de sombra ou de luz ou de sombra, possa explicar a construção das pirâmides do Egito. Mas nada disso tem a ver com extraterrestres. Essa é toda uma visão material da vida. E é claro, como eu disse no início do outro podcast, a nossa realidade espiritual, ela é muito mais fantástica do que qualquer coisa da nossa realidade material. E ela é muito mais fantástica do que qualquer coisa da ficção. E sim, uma explicação como essa, de uso de forças espirituais, é algo mais fantástico até do que se pensar em extraterrestres. E é por isso que uma mentalidade materialista vai primeiro para essa visão de um extraterrestre e foge do que é a verdadeira realidade, da verdadeira explicação, que é uma explicação espiritual sobre esses fatos. E aqui eu termino, meus amigos, esse nosso segundo podcast falando sobre as pirâmides do Egito. Namastê. Eu reconheço o divino em você. Shalom Adonai. Valeu demais. Muito obrigado.